dando continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 4 do livro do Halliday, tá? A gente começou agora a fazer análise de movimento bi- e tridimensional. O primeiro exemplo clássico que nós temos aqui, ele está associado ao movimento balístico. Tá? Então, o que é o movimento balístico? É eu ter um ponto de lançamento, certo? Esse ponto de lançamento faz com que eu tenha a possibilidade de lançar com uma velocidade inicial em um ângulo um objeto, que vai descrever, por exemplo, essa parábola que aqui está, certo? Bom, antes de qualquer coisa, o nosso primeiro objetivo precisa ser, tá? Quem é essa minha velocidade inicial? Essa minha velocidade inicial, ela vai gerar um movimento horizontal, que eu vou ter uma velocidade Vx, tá? E eu vou ter também um movimento vertical, que é a minha velocidade inicial na direção y, tá certo? Bom, quando eu começo a fazer essa análise, né, eu começo a pensar e ter que fazer o seguinte, a seguinte situação. Então, eu vou ter aqui uma velocidade x, tá? Eu vou ter aqui uma velocidade y, tá? E eu vou ter aqui uma velocidade v0, tá? Então vamos organizar aqui. Então essa vai ser a minha velocidade v0, essa vai ser a minha velocidade inicial na direção y e essa vai ser a minha velocidade na direção x. Depois vocês vão entender por que aqui não é velocidade inicial e lá é. Certo? Então aqui eu tenho um ângulo θ, certo? Então aí vamos fazer o nosso triângulo retângulo aqui, né? Já que aqui está o meu ângulo de 90 graus, aqui eu tenho a minha hipotenusa, tá? Aqui eu tenho o meu cateto oposto, aqui eu tenho o meu cateto adjacente, ok? E quando eu vou fazer essa análise, se eu uso o seno do ângulo, seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o meu V0y ele vai ser o meu V0 vezes o seno de θ. Estamos aqui tratando única e exclusivamente de módulo, né, de intensidade dessa velocidade. Quando eu vou ver o cosseno de θ, vai ser o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, tá? E aí então o meu Vx ele vai ser o meu V0 vezes o cosseno de θ. Eu já gostaria de alertar vocês assim, ó, para a grande maioria dos problemas que a gente tem, é isso que vai acontecer. Entretanto, sugiro a você que antes de qualquer coisa, de sair fazendo conta com dados prontos, faça a análise da situação, se realmente é esse o ângulo, monte um triângulo ali rapidinho, isso tudo vai ser bastante interessante quando eu paro para pensar nisso, tá certo? Então, agora nós já temos uma velocidade inicial da direção y, tá? Uma velocidade na direção x, eu posso pensar em escrever vetorialmente a seguinte situação, tá? Que o meu V0 ao quadrado vai ser igual ao meu V0y ao quadrado mais o meu Vx ao quadrado, tá? Então isso tudo é situação que vai ser relevante para a gente, ok? Bom, quando eu paro para analisar, eu tenho a seguinte situação. Aqui eu tenho o meu Vx, aqui eu tenho o meu Vx, o meu Vx, o meu Vx, o meu Vx. Eu percebo que todo o meu movimento ele está sujeito única e exclusivamente à minha aceleração gravitacional. Então quer dizer que se eu tenho um movimento horizontal sem nenhuma aceleração, eu posso dizer que quando eu vou separar os movimentos e analiso o movimento horizontal, esse meu movimento horizontal ele vai ser um
movimento uniforme, ou seja, ele vai ter uma velocidade constante. Por isso é que lá na minha situação inicial eu já coloquei direto Vx, eu não coloquei V0x. Por quê? Essa minha velocidade na horizontal ela é constante. Se ela é uma velocidade constante, então eu posso dizer que o ΔX ele vai ser a velocidade x vezes o tempo. Ou a velocidade x ela vai ser o ΔX sobre o tempo, ou o tempo ele vai ser o ΔX sobre o Vx. E aí a gente não pode esquecer que esse Vx aqui ele é a minha velocidade inicial vezes o nosso cosseno de θ. Então, isso daqui eu não posso esquecer. E eu também, óbvio, não posso esquecer que essa minha velocidade inicial aqui, ela é essa velocidade de lançamento dele, ok? Então, no movimento horizontal, ele é algo simples. Já que ele tem velocidade constante, as minhas equações ficam bem tranquilas, tá certo? Bom, quando eu começo a analisar o meu movimento na direção y, aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Porque, olha só, essa velocidade aqui, ela possui praticamente aqui 3 quadradinhos. Quando eu olho para essa velocidade aqui, ela já diminuiu. Quando eu olho aqui em cima, na altura máxima, tá? O que acontece? A minha velocidade y é 0. E aí, quando eu começo a avaliar movimentos que estão numa mesma horizontal, tá? O que eu começo a perceber? Que a velocidade x, ela não se altera, tá? A velocidade continua aqui e aqui exatamente iguais, tá? Entretanto, a velocidade y, tá? Ela acabou mudando de sentido de movimento. Óbvio, eu estou pensando numa mesma altura. Então, elas têm o mesmo módulo, mas na subida, essa velocidade, por ter a mesma direção do VI, do eixo Y, ela é positiva, mas agora, quando ela começou a descer, ela é negativa, tá certo? Bom, e então eu começo a ter que analisar o movimento vertical. E o meu movimento vertical, ele já exige um pouco mais de cuidado, porque eu tenho uma aceleração e essa aceleração é a aceleração gravitacional, tá? Como eu tenho aqui um sentido adotado, e aí eu tenho que ficar atento a isso, essa aceleração gravitacional ela vai ser negativa. Então vamos pensar lá nas nossas equações como é que elas ficavam. No nosso movimento uniformemente variado, já que a aceleração é constante. Então, x igual... Não, já vou usar aqui y, né? Então, y é igual a y0 mais v0y vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Então, y igual a y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. E eu não posso esquecer que esse meu v0y, ele é o meu v0 vezes o seno de θ, conforme nós definimos ele aqui. Então, essas informações eu tenho que levar todas elas adiante, tá certo? Bom, caso o meu y0 seja 0, ok? Aí eu posso ficar com a seguinte equação. Y igual a V0 vezes seno de θ vezes t, tá? Já estou substituindo essa informação aqui dentro, menos gt
t ao quadrado sobre 2. Se por acaso ele não for solto do solo, tá? O meu referencial não conseguir ser colocado no y igual a 0, tá? Aí eu tenho que tomar cuidado, porque daí eu não posso considerar isso aqui, certo? Bom, quando eu paro para pensar ainda nesse movimento, a outra equação que nós temos era que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então agora eu estou tratando da velocidade apenas na direção y. Eu vou ter uma velocidade inicial na direção y. A minha aceleração gravitacional ela é negativa vezes o tempo, certo? Então agora eu consigo pensar numa equação onde eu tenho a velocidade y ao longo do tempo, tá certo? Ainda tenho que pensar também na equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli que nós tínhamos era v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔX. Então, a minha velocidade y ao quadrado ela vai ser a velocidade inicial na direção y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos g, vezes o ΔX, que na realidade vai ser y menos y0. Se por acaso eu considerar que esse meu y0 é igual a 0, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, que o meu vy ao quadrado vai ser igual ao meu v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes y, ok? Aqui uma consideração importante e que você não pode esquecer é que quando a gente chega na direção y, tá? Deixa eu voltar aqui que eu já havia falado isso para vocês. Quando a gente chega aqui na direção y, no y máximo, eu tenho uma velocidade y igual a 0. Isso significa dizer que eu posso pensar o seguinte. Então, na altura máxima, a velocidade y é igual a 0. Então, se eu substituo essa informação aqui, eu posso chegar à seguinte conclusão, que 0 é igual ao meu v0y menos g vezes o tempo. Bom, mas só que aqui eu estou considerando o tempo de subida, o tempo que eu vou gastar para chegar na minha altura máxima, tá? Então, eu posso substituir aqui e isolar. Então, o meu tempo de subida vai ser o meu v0y sobre g. Ou o meu tempo de subida vai ficar como sendo o meu v0 vezes o seno de θ sobre g. Tá? Então, dependendo das informações que eu tenho, eu posso usar essa equação. Dependendo da equação que eu tenho, das informações que eu tenho, eu posso usar essa informação. Mas nada me impede de substituir essa informação aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com a seguinte equação: 0 igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes a minha altura máxima, tá? Então, com base nessa equação aqui, deixa eu só botar isso aqui um pouquinho para o lado, eu chego à seguinte conclusão, de que a minha altura máxima ela vai ser a minha velocidade y ao quadrado, lembrando que essa velocidade y é v0 seno de θ, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, certo? Duas observações. Eu estou considerando aqui que a minha altura inicial é 0, tá certo? Para a gente poder levar em consideração, senão eu teria que levar o y todos em questão. Agora perceba o seguinte, se eu conseguir calcular, por exemplo, esse meu tempo de subida, eu posso voltar aqui, substituir esse tempo e eu calculo qual é a altura que ele vai estar no instante de tempo calculado no item posterior. Tá? Então tudo isso são coisas que eu preciso levar em consideração, ok? Bom, agora olha só.
quando eu começo a pensar naquele meu movimento de projéteis, deixa eu voltar lá na minha equação, tá? Quando ele está passando aqui nessa posição, ok? Uma coisa que é comum para os dois é o tempo, tá? Então, dessa forma, olha só o que acontece. Eu posso pegar essa minha equação aqui, y igual a y0 mais v0 y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, e sabendo que o meu t, que é o mesmo para o meu vx, ele é delta x sobre a velocidade na direção x, eu posso substituir essa informação aqui dentro, substituir o v0y por sendo meu v0 vezes seno de θ e o meu vx como sendo v0 cosseno de θ, e eu consigo chegar numa equação que é a seguinte: o meu y ele vai ser a tangente de θ vezes o x menos g x ao quadrado sobre 2 v0 cosseno de θ ao quadrado, tá certo? Bom, o que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu consigo tirar o tempo, eu acho uma equação onde, se eu sei qual é a minha posição x, bom, se eu tenho a posição x, qual é a posição y que ele está naquele momento? Então, eu consigo, dessa forma aqui, encontrar uma relação onde, independente do x que eu quero calcular, eu consigo substituir ele naquela equação e encontrar naquele momento qual é o y que ele se encontra. Tá certo? Então, aquela equação ali, ela tem a sua valia para poder equacionar o x em relação ao y, ok? Bom, uma outra informação que a gente ainda não usou foi a questão do seguinte: eu tenho lá o meu movimento horizontal, tenho lá a minha suposta parábola e eu quero calcular essa distância aqui, e essa distância aqui é o que o Halliday chamou de R, que é o meu alcance, tá? Eu posso calcular esse meu alcance, tá, simplesmente usando os dados do movimento horizontal. Ou seja, o meu R, que nada mais é do que um ΔX, ele vai ser o meu V0 cosseno de θ, que é o meu Vx, vezes o tempo. Mas se eu começo a juntar essas informações aqui com aquela minha equação da trajetória que eu vi anteriormente, essa onde eu não tenho o tempo associado, eu posso chegar nessa informação aqui e concluir que o meu R ele pode ser calculado também como sendo o meu V0 ao quadrado sobre G vezes o seno de 2θ. Bom, lá no livro do Halliday você tem uma definição, uma organização melhor dos passo a passo para poder chegar nessa equação, caso você tenha interesse. A minha sugestão para você é a seguinte: sempre que você for fazer qualquer resolução, se puder, comece fazendo a análise usando essas equações aqui, ok? Muitas vezes não é interessante, no meu ponto de vista, que você faça toda uma análise do teu movimento, tá ok? Bom, depois de fazer toda essa análise de um lançamento oblíquo, tá, de um movimento balístico, aí o Halliday coloca lá como exemplo o seguinte problema.
Na figura 4.14, essa que eu copiei e coloquei aqui embaixo, um avião de salvamento voa a 55 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial dele aqui é a velocidade de 55 metros por segundo que ele está andando na horizontal. E ele está, nesse momento, a uma altura constante de 500 metros. Ok? Rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio, para deixar cair uma balsa. Então o objetivo dele é: eu vou soltar o objeto aqui e eu quero que esse objeto caia para essa pessoa que está aqui, uma balsa para ela poder se manter viva. Bom, perceba o seguinte, ó, desprezando a resistência do ar, essa balsa sempre vai estar andando embaixo do avião. Por quê? Sem a resistência do ar, essa velocidade de 55 metros por segundo, ela é a mesma tanto para o avião quanto para o objeto que está sendo solto, tá ok? Bom, aí ele faz a primeira pergunta. Qual deve ser o ângulo φ da linha de visada do piloto para a vítima no instante em que ele deixa a balsa cair? Então ele quer saber quanto que vale esse ângulo φ aqui. Bom, agora olha só. Eu sei que essa distância aqui vale 500 metros, tá certo? E eu sei também o alcance, tá certo? Bom, como é que eu vou calcular esse alcance aqui? Esse alcance, ele vai ser a minha velocidade x vezes o tempo. Bom, essa velocidade x é essa daqui, tá na mão. Agora, e o tempo? Bom, lembra que as informações que eu tenho num lado e no outro, elas têm que ser exatamente iguais? Então, olha só, para eu calcular esse tempo, eu vou usar essas informações aqui do y. Y igual a y0, opa, mais v0y vezes t, mais at ao quadrado sobre 2. Bom, aqui ele já está do y igual a 0, tá certo? Então, esse cara aqui é 0. Ele não tem nenhuma velocidade vertical, então quer dizer que a velocidade vertical nesse momento é 0, tá? Sobrou só isso. Então, olha só, qual é a altura que ele tem? É uma altura de 500 metros. Qual é a aceleração que a balsa vai estar sujeita? A aceleração da gravidade, que é o meu g, e aí eu consigo calcular o meu tempo, tá? Então, sempre que eu tiver uma queda livre, eu posso calcular esse tempo como sendo a raiz quadrada da altura vezes 2 sobre g, tá? Quando você faz esse cálculo, você encontra que esse tempo vai dar 10,1 segundos, que é a informação que me falta para calcular isso daqui. Então vamos lá fazer o nosso triângulo. Eu já sei que essa distância aqui é de 500 metros, tá? Essa outra distância aqui eu ainda não sei, mas é perfeitamente plausível de se calcular, tá? Então, esse meu R vai ser a velocidade x vezes o tempo, ou seja, 55, que é a velocidade do avião, que é a mesma da balsa, vezes 10,10. Isso aqui vai dar 555,58 metros. Bom, se agora o meu objetivo é calcular aquele ângulo de visada lá φ, tá? Esse aqui. Então, a tangente de φ vai ser o cateto oposto, 555,58, sobre o cateto adjacente, que é 500. E ao resolver essa equação, você acha que esse ângulo é de praticamente 48 graus, ou seja, 47,9 graus. Ok? Bom, na próxima questão, ele pede, no momento em que a balsa atinge a água, qual é a sua velocidade
na notação dos vetores unitários e na notação módulo ângulo. Bom, então a gente já sabe o seguinte, que a velocidade na direção x, ela é constante, não muda, e ela vale 55 metros por segundo. Agora, eu preciso saber qual é a velocidade na direção y quando ela vai se chocar com o solo. Então eu posso, por exemplo, pensar o seguinte, velocidade y vai ser igual à velocidade inicial na direção y mais g vezes t, ou seja, a velocidade inicial da direção y é zero. O Halliday sempre considera a aceleração gravitacional para os problemas dele 9,8 e o tempo que ele demora para cair é 10,1, ou seja, a minha velocidade y fecha 98,98 metros por segundo. Então, usando essas duas informações aqui, eu consigo escrever o seguinte, que a minha velocidade ao se chocar com água vai ser 55 metros por segundo na direção I, mais 98,98 metros por segundo na direção J. Ok? Vamos lembrar que o meu eixo positivo, ele está para cá, por isso positivo. Ok? Então, preciso tomar cuidado com todos esses detalhes, tá? Agora ele quer que eu faça essa mesma informação, mas usando a notação módulo mais ângulo, certo? Então, olha só. Eu tenho agora a seguinte situação. Eu tenho a seguinte situação que é os meus vetores organizados da seguinte maneira. Eu tenho um Vx, tá? E esse Vx eu já sei que está valendo 55 metros por segundo. Eu tenho o meu Vy no momento em que ela vai se chocar com o solo, tá? Que está valendo 98,98, tá? E aí, se eu faço a minha soma vetorial, eu percebo que a minha velocidade ela vai estar aqui, ó. Certo? Então, esse é o meu vetor velocidade no momento em que ele toca o solo. E aí, por exemplo, eu vou precisar saber quanto que vale esse ângulo θ. Tá? Então, qual é o módulo dessa velocidade? A velocidade ao quadrado é igual ao meu Vx ao quadrado mais o meu Vy ao quadrado. Substituindo esses valores, então o V ao quadrado vai ser 55 ao quadrado mais 98,98 ao quadrado. Então eu vou ter, depois de tirar a raiz quadrada, 113 metros por segundo. Ok? Agora, qual é aquele ângulo ali que ele faz com a vertical? Esse ângulo que ele faz com a vertical, eu vou usar a tangente. Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é essa distância, que é o meu Vx, sobre o cateto adjacente, que é o 98,98. E ao fazer todos esses cálculos aqui, eu encontro que o meu θ equivale a 29 graus. Então, eu sei qual é o módulo da velocidade e eu também sei qual é o ângulo que ele faz com a vertical, certo? Bom, o próximo problema que a gente tem, ele faz toda uma descrição aqui e depois ele me diz o seguinte: com base no que mostra o vídeo, usamos uma distância horizontal entre o ponto inicial e final. Então ele está me dizendo que essa distância aqui é de 20 metros. Tá? Para ele sair daqui e chegar até aqui, na piscina, ele levou um tempo de 2,50 segundos. E esse ângulo de lançamento é de 40 graus. O nosso objetivo é calcular com que velocidade ele saiu daqui. Então ele quer saber quanto que vale essa velocidade inicial
e ele quer saber com qual velocidade ele chegou aqui, ok? Bom, para eu poder ter essas informações, convém lembrar o seguinte, que na minha direção horizontal, então no meu eixo x, tá? O meu V0x, ele está valendo V0 vezes cosseno de θ, tá? E a gente sabe que esse valor aqui, ele é uma constante, ok? Bom, mas eu sei que a velocidade horizontal, por ser constante, eu posso escrever como sendo ΔX sobre ΔT. Bom, se a velocidade é V0 vezes cosseno de θ, que é 40 graus. Se o meu ΔX, de acordo com o desenho, é 20 metros, e ele demorou 2,5 segundos para chegar até lá, você concorda comigo que eu consigo calcular esse V0 e chegar à conclusão de que ele vale 10,44 metros por segundo? Então, eu encontrei quanto que vale esse meu V0, tá certo? Bom, se eu tenho essa informação, nada me impede de prosseguir aqui o meu raciocínio e calcular e usar a informação na direção Y. Então, olha só, na minha direção Y, eu sei que o meu VY vai ser o meu V0Y menos G vezes T. Por que menos G vezes T? Se eu estou adotando positivo para cima, a minha aceleração gravitacional vai ser para baixo, por isso o sinal negativo, tá certo? Bom, quem que é esse meu V0Y? O meu V0Y vai ser o meu V0 vezes o seno de θ. Tem o θ, tem o V0, está tudo resolvido. Então, eu já sei que ele saiu da rampa com uma velocidade de 10,44 metros por segundo. E agora eu vou calcular qual é a velocidade y quando ele está chegando lá. Então, a minha velocidade y, ela vai ser o meu V0, 10,44 vezes o seno de 40 graus, menos 9,8 vezes t, que é 2,5. Então, a minha velocidade y vai valer menos 17,79 metros por segundo. Ou seja, ele está descendo, por isso o sinal negativo. Como o meu objetivo não é calcular com qual velocidade y ele chega lá, mas com qual velocidade ele chega, a minha velocidade, quando ele chega na rampa, lá na batida, vai ser a velocidade ao quadrado, que é igual a velocidade x ao quadrado, mais a minha velocidade y também ao quadrado. Essa velocidade eu não sei. A minha velocidade x é a mesma o tempo todo, tá? Então, a minha velocidade x, ela vai ser o meu 8 ao quadrado, tá? E a minha velocidade y vai ser o menos 17,79 ao quadrado. Essa velocidade x veio da onde? Ela veio do meu, por exemplo, ΔX sobre ΔT, tá? Que dá os meus 8 metros por segundo, que são constantes o tempo todo. Depois que você resolve isso, você encontra que a velocidade com que ele bate na água é de 19,50 metros por segundo. Bom, então olha só, vamos parar e analisar um pouco essas informações todas que nós já temos. Então, a minha velocidade inicial era 10,44 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial está aqui. Então, deixa eu botar aqui uma outra cor. Então, a minha velocidade inicial aqui, 10,44 metros por segundo. Mas, ela bate a água com uma velocidade de 19 metros por segundo. Então quer dizer que nessa situação aqui, ele não está chegando no mesmo nível, tá? Ele está chegando mais abaixo aqui em algum ponto. E essa velocidade com que ele chega aqui, ela é aqueles 19,50
50 metros por segundo que nós calculamos, ok? Se ele tivesse voltado à mesma altura de lançamento, ele chegaria aqui exatamente com os mesmos 10,44 metros por segundo. Toma muito cuidado, eu sei que é muita informação, mas a gente precisa fazer tudo isso, ok? Grande abraço para vocês, bons estudos e tchau, tchau.